Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira da quinta semana do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Conforme solicitado, estou colocando aqui na descrição do vídeo todas as homilias escritas. Vem rezar você também comigo. Quem me acompanha no YouTube, coloca aqui seu joinha, aperta um legal, coloca seu amém, pede sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Santo Inácio de Loyola nos orienta. Antes de ler a palavra, peçamos a Deus uma graça. Que graça você pede hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 4a. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, todas as árvores que produzem fruto com suas sementes, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo era quanto havia feito, eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídas o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando esses céus que plasmastes e formaste com dedo de artista, vendo a lua e as estrelas brilharem, perguntamos: Senhor, quem é o homem para ele assim vos lembrarde e o tratarde com tanto carinho? O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome
sobre todo o universo. O evangelho de hoje está tirado em Marcos, no capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Ele viu que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavarem bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem tomam banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição do homem. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinaste que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Hoje, Jesus fala uma polêmica em torno das tradições humanas ligadas à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a tradição que nós vamos viver como memória durante muito tempo, até o dia de hoje. Mas é a rotina que faz parte da nossa vida. Nós temos um modo correto de celebrar e de rezar. O problema do Evangelho de hoje não é que se abandonou o mandamento da lei de Deus para seguir o mandamento dos homens, não. É que nós temos que ter mais cuidado com as nossas manias. Muita gente vem inventando muitos legados que contrariam a lei de Deus. É verdade? Hoje, Deus fala claramente nesse Evangelho de Gênesis, no capítulo 1, a continuação da criação. O homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Mas eles foram feitos para procriarem, para inundarem a terra. Os animais foram feitos também para produzirem as plantas, para produzirem frutos. Tudo foi feito nesse sentido. Ocupar a terra dos presentes de Deus. O livro de Gênesis ele foi escrito na Babilônia, sob a sombra de Deus. E todos nós, todos os homens e mulheres, levam sobre si a imagem divina do Criador, que se assemelha ao próprio Filho. Eu e você somos convidados com essa liturgia a assumir essas opções, entrar nos pensamentos de Deus. O salmista vai dizer hoje:
Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome. Foi no nome de Deus que ele criou todas as coisas, inclusive eu e você. Hoje, no Evangelho, Marcos, no capítulo 7, vai falar que muitos filhos não ajudam seus pais porque dizem que vão ajudar a igreja. E está certo? Errado. Eles falam que é corban. Ou seja, eles querem anular o mandamento de Deus por força de ajudar a tradição. Isso tudo para esconder o ódio, a ganância, a raiva que alguém tenha por seu pai ou por sua mãe. Então, para não ajudá-lo, diz logo, é corban. É corban é criado pelo homem, não foi criado por Deus. Deus que criou os mandamentos. Honrar pai e mãe. Cuidado. Aí está o perigo da tradição. Quando ela vira só uma máscara, uma hipocrisia. A tradição tem seu valor, claro, porque nós vivemos uma essência da palavra de Deus sobre ela. Mas a tradição, ela nunca pode existir ou ser usada para esvaziar a palavra de Deus. Ô diabo, como é que eu obedeço a palavra de Deus? Ir na missa, você obedece a palavra de Deus. Rezando o texto, você obedece a palavra de Deus. Lendo o evangelho diário, obedece a palavra de Deus. Você fazendo boas obras, obedece a palavra de Deus. Faça o bem sem olhar a quem. Eu não gosto muito desse ditado que diz assim: ah, fulano fez alguma coisa com algum interesse. Um dia eu ia saindo de uma evangelização no presídio e eu vi um agente falar para mim, eu fiquei muito triste, viu? Ó, tá ajudando, mas eu não conheço ninguém que ajuda sem um interesse. Aí mostra a importância de nós conhecermos bem a Deus. Fazer o bem ao outro sem olhar a quem. Essa é a lei da vida. Se acreditar, não ligue. Se não acreditar, também não ligue. Você vai fazer nesse mundo para Deus. Se o homem reconhecer aqui nessa terra o que você fez, lá no céu Deus não precisa mais reconhecer, não. Por isso, guarde para o céu. Eu e você queremos amar a Deus, queremos ser caridosos e encher o mundo do amor de Deus e não da hipocrisia. Jesus, ele fazia milagres, coisa que ninguém fazia. E naquele dia vinha de Jerusalém, viajaram tantos quilômetros para perguntar a Jesus. Olha só, o cara viajar uma caminhada longa, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições? Às vezes, a minha pergunta, a sua pergunta, revela o nosso caráter. Já pensou a exceção? Ao invés de perguntar a Jesus: Senhor, como eu faço para curar um aleijado, para tirar um endemoniado de outra pessoa? Eles estão mais interessados nos gestos de lavar as mãos do que fazer o bem ao outro. Então, com essa liturgia, peçamos a Deus a graça de nossos lábios honrar a Deus, que o nosso coração esteja repleto de Deus, nosso Senhor, e que eu e você, que nós não nos esvaziemos da essência maior da sua santíssima palavra, da palavra que salva, que cura e que liberta. Amém. Hoje nosso abraço fraterno vai para Graziela, Socorrinho Nóbrega, Conceição, Marcelo, Everaldo, Leônia, Ferreira, Yolanda, Eliane Firmo, Júnior, Fátima, Bernadette, Ana Carolina e Jefferson, tanta gente, meu Deus. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. Deus sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e